E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Vamos ver este daqui, ó. A lei do retorno nunca falha. A Maledite se deu mal. Esses aí a gente gosta, né? De ver a Maledite se dando mal. Vamos ver. Oi, Ana, Matheus e Assombrados. Eu me chamo... Fulana. Bruxinha Fox. Tenho 24 anos e moro em São Bernardo do Campo. E vou relatar para vocês um pouco da experiência que eu vivenciei durante o ano de 2022. Que foi bem difícil para mim e para o meu namorado, que vou chamar aqui de Ramos. Conheci o meu namorado em um aplicativo de relacionamentos. Começamos a conversar e nos gostamos muito. Hoje temos 1 ano e 8 meses juntos e confesso que é um relacionamento muito saudável. Eu trabalho em uma empresa aqui na cidade onde nós dois moramos. Aqui tem pessoas que gostam e não gostam de mim, como toda empresa tem, não é mesmo? Mas aqui tem uma maledite, sim, Ana, uma maledite. E ela quis atrapalhar o meu relacionamento, e eu posso provar. Eu entrei na empresa muito antes dela entrar. Quando ela entrou, ela quis ser o centro das atenções. Só faltava lamber o chão que a gerente passava. Ela tentou se aproximar de mim, me deu umas maquiagens de presente, cuidado. Eu estranhei, mas aceitei, é lógico, eu amo maquiagem, agradeci. Eu e meu namorado estávamos naquela fase de conquista, um conquistando o outro. E o meu namorado é cheiroso, bonito, educado, muito respeitoso. E eu toda apaixonada por ele, é claro. O homem que toda mulher sonha em ter. Faz de tudo por mim, de tudo mesmo, Ana. Ele é daqueles que manda flores no trabalho. Me dá muitos presentes. Sou grata demais por ter conhecido uma pessoa tão incrível assim. Porém, nessas dele mandando presentes para mim, no meu trabalho, causou o quê? Muita inveja nas mulheres. Principalmente na Maledite. Ela é casada com um cara infiel, que claramente não a ama. Ela mesma já perdoou várias traições da parte dele. Passou um tempo, fomos para a confraternização da empresa. Eu estava conversando com um colega de trabalho que é homossexual. Sinceramente, eu adoro ter amizades com gays, porque eles são muito sinceros, eles falam tudo na lata. A Maledite, vendo que eu estava conversando com esse meu colega, foi lá no meu namorado colocar fogo onde não tinha nem fogueira. Pois é, Ana, a safada foi lá inventar historinha e nesse dia quase que eu e meu namorado terminamos, pois ela falou alguma mentira para ele e ele não entendeu nada, muito menos eu. Fomos embora e conversamos muito dentro do carro sobre o ocorrido e vimos que realmente ela queria atrapalhar o nosso relacionamento, inventando coisas que não fazia sentido algum. Estávamos no início do nosso namoro, Ana. Depois desse dia, eu nunca mais falei com a Maledite. Eu tirei ela de todas as minhas redes sociais e segui a minha vida. Ela colocou quase todos da empresa contra mim. Muita gente se afastou e eu sem entender o motivo. Até hoje eu nunca entendi. Mas eu sei que ela inventou várias coisas ela inventou várias coisas a meu respeito. Mas a lei do retorno sempre vem, Ana. Antes tarde do que nunca, né? Depois do dia da festa, a minha vida se tornou um inferno. Eu estava muito endividada, meu namorado começou a ficar doente, ele bateu o carro dele, tivemos que vender para pagar dívidas, ele perdeu o emprego dele e a gente estava brigando, coisa que nunca acontecia antes. A gente não sabia mais o que fazer para poder melhorar a nossa vida. E ali eu percebi que fizeram algum mal para mim e para ele. Fui atrás de orações. Quase fui num centro espírita e num terreiro atrás de respostas, mas eu não fui. Os meses foram se passando dessa forma. Um dia eu limpando o meu quarto, lembrei que ganhei de presente da Maledite, né? Aquela maquiagem. Rapidamente joguei fora, Ana. Joguei tudo que eu ganhei dela, porque no fundo eu sabia que foi ela que fez mal para mim
e para o meu namorado espiritualmente. Não pensei 2 vezes em jogar fora. Mas, Ana, eu fiquei com tanta raiva de tudo que estava acontecendo que eu senti vontade de fazer um trabalho para ela, assim como ela fez para mim. Eu estou estudando sobre Wicca e estou praticando a minha magia. Eu peguei uma vela preta, Ana, e acendi e fiz um ritual para devolver tudo o que fizeram para mim. Não usei o nome dela, só que com muita intenção eu pedi para que quem fez mal para mim e para o meu namorado, que isso voltasse em dobro para pagarem por tudo que fizeram. Depois de alguns dias, Ana, a Maledite ficou doente. Eles sofreram um acidente de carro, onde ela quebrou o punho. Tiveram que vender o carro, pois ele só vivia quebrando. As pessoas do trabalho começaram a voltar a se aproximar de mim e começaram a falar mal dela. Ou seja, a vida dela começou a dar muito errado. Eu não sei se fui eu que fiz isso tudo, mas eu sei que a minha vida começou a melhorar. Compramos uma moto, minha vida financeira voltou à normalidade, meu namorado arrumou um emprego, graças a Deus tudo voltou a ser como tinha que ser. Peço desculpas se alguém se sentir ofendido com o meu relato. Eu gostaria de saber se eu fiz errado em pedir com todas as minhas forças que pagassem por tudo. Embora eu não tenha citado os nomes deles no ritual, é aquilo, né? A lei do retorno nunca falha. Agradeço pelo relato contado, desculpe os erros de ortografia e pontuação. Ana e Matheus, assisto vocês desde janeiro de 2013 e eu amo demais ter participado dessa evolução do canal até aqui. Grande beijo, amo vocês. Um beijo pra você, muito obrigada. Então, eu não sei dizer se você fez errado ou não. Acho que você só quis rebater. Não colocou nome de ninguém, tipo, a quem tenha me feito mal, que pague. E aí, vocês acham que isso tá certo ou tá errado? Eu acho que não tem certo e errado, assim, né? Sei lá. Aí babei. Deixa eu só deixar este... peraí. Vamos começar o relato de hoje, então. O primeiro é esse. A minha irmã, às vezes, dá medo. Eu, hein? O que será que acontece com a sua irmã? E, pessoal, é claro, não se esqueçam de deixar aquele like no vídeo, se vocês já conhecem o canal, sabem como funciona, tudo mais. Deixa o seu like, vai, já dá o likezinho aí. Mas se não, pode assistir até o fim, lá no fim você deixa o seu like, tá? Mas não esquece, ó, joinha. A minha irmã às vezes dá medo. Vamos lá. Olá, Ana, tudo bem? Tudo bem. Antes, gostaria de agradecê-la por contar o meu segundo relato. Infelizmente, não cheguei a tempo para assistir ao vivo. Peguei a live pela metade, mas aguardei terminar para voltar o vídeo e assim poder assistir. Claro que ficou a dúvida, né, se o relato seria verídico ou não, pois como deixei claro que apenas ouvi aquela história quando criança, para quem não sabe de qual relato que eu tô falando, é Vingança Reencarnada. Mas pude verificar nos comentários que muitos assombrados já ouviram relatos bem parecidos. Bom, vai lá saber qual é a verdade, né? Dessa vez eu volto para contar alguns relatos que envolvem eu e a minha irmã. Serão 4 relatos, espero que sejam curtos, é que às vezes me empolgo demais. Já peço desculpas, pois não irei lembrar de alguns detalhes com exatidão, como, por exemplo, o ano do ocorrido ou as nossas idades na época. Porém, darei datas aproximadas do que eu me lembrar. Vou pedir permissão de criar um pseudônimo para apresentar meus relatos, o de hoje e outros que eu mandar para você, Ana. Vamos para os relatos. Fulano. Relato número 1. A primeira experiência sobrenatural da minha irmã. Eu me chamo Fulano, mas pode me chamar de Fulano. Em agosto, completo 30 anos. Já mandei 2 relatos que já foi contado no canal, que é Amor ou Feitiço, no tipo ao vivo, e A Vingança Reencarnada, no ao vivo.
Dessa vez, venho contar alguns relatos que envolvem eu e minha irmã. Nesse caso, precisei perguntar para minha irmã, né? Precisei perguntar para minha mãe em que ano que ocorreu, pois eu sou péssimo com datas. Ela ficou em dúvida entre os anos de 1998 ou 99, mas ela acredita que foi em 99. A minha irmã tinha na época 13 anos de idade e eu 10 anos. Lembro-me que fomos dormir tarde, não sei por que motivo. Nessa época ainda morávamos na casa do meu avô, pai da minha mãe. Ainda vivo até hoje. E ele tá vivo até hoje, com 87 anos. E uma saúde de dar inveja em qualquer um. A cidade é São João do Jaguaribe, interior do Ceará. Bom, como tinha dito, fomos dormir tarde. No nosso quarto, dormíamos em 3. Minha mãe em uma cama de solteiro e nós no beliche. Minha irmã em cima e eu na parte de baixo. Nessa época, minha mãe já estava divorciada do meu pai. E eu tinha Ai, meu nariz entope. E eu tinha mania de dormir que nem ele, coberto dos pés à cabeça. E como de costume, assim eu estava. Vou descrever um pouco do quarto para vocês terem uma ideia do cenário. O quarto era pequeno, só cabia as camas e formava uma espécie de corredor entre a cama da minha mãe e o nosso beliche. Um corredor estreito ligava a porta do quarto a um espelho que a minha mãe colocou na parede. Era um espelho grande, que se estivermos deitados de cabeça para a porta, dava para ver a porta toda pelo espelho. Na realidade, usávamos uma cortina, pois o quarto não tinha porta de fato. E nessa noite que eu estava contando a vocês, já era bem de madrugada, a minha irmã deu um grito e pulou de cima do beliche para cima da minha mãe, gritando de tão aterrorizada. Eu acordo no susto, a casa toda acorda assustado, todo mundo acordou assustado, aliás, eu acho que foi a vizinhança toda, pelo menos as casas mais próximas, então, né, o grito foi intenso. E ela gritava, ela está ali na porta, tira ela dali. Eu com cara de perdido, mas sentindo uma sensação estranha quando olhava para a porta, porém não via nada. Agora vamos para os fatos que fizeram a minha irmã dar aquele surto. No outro dia, mais calma, ela contou o que houve. Ela disse que acordou e resolveu se virar. Quando olhou para o espelho, ela viu uma mulher parecida com a minha avó. Na real, parecida com a minha avó. Na real, é nossa avó de consideração, pois a minha verdadeira avó eu não pude conhecer. Conheci apenas através de uma foto dela já no caixão. Foto no caixão? Uma foto dela já no caixão. Foi a única foto que ela tirou já em morte. Ela não chegou a conhecer o que era fotografia em vida. Ela faleceu no parto do meu tio, que também não resistiu pela complicação quando a minha mãe tinha 7 anos. Não resistiu pela complicação. E ela morreu quando a minha mãe tinha 7 anos de idade, em 71. Bom, agora falarei como se fosse a minha irmã. Então, minha irmã disse o seguinte: eu acordei e me virei na cama. Quando olhei para o espelho, eu vi a minha avó com um vestido vermelho florido, com uma vela na mão e com a outra mão afastando a cortina e olhando diretamente para mim na cama. E eu pensei, o que a avó está fazendo ali? E resolvi olhar de novo. Foi aí que percebi que não era ela, mas era tão parecida, baixinha, cabelos brancos e os traços do rosto lembrava muito. E quando vi que não era a avó, eu me assustei e gritei. Bom, e assim ela relatou e ainda completou dizendo que ela ainda estava lá. Passou a minha avó pela porta e aquela mulher ainda estava lá olhando ela. Só quando meu avô passou pela porta que ela sumiu.
E eu volto a dizer, eu não via nada. Mas eu sentia uma barreira, algo como se me puxasse ou me empurrasse levemente. Mas assustado com a reação da minha irmã, eu nem dei tanta bola, nem sei dizer em qual momento aquela energia sumiu. Mas, a minha irmã não quis mais dormir na casa dos meus avós e resolveu dormir na casa do meu pai. Ela até ia de dia à casa, porém nunca mais dormiu, até vir embora para a cidade de Itatiba, aqui em São Paulo. Conclusão do relato, essa minha avó, madrasta da minha mãe, é muito parecida com a mãe dela que faleceu durante a gravidez da minha irmã. Isso, da minha irmã? Morreu durante a gravidez da minha irmã. Isso quem nos contou foi a minha mãe. E essa senhora estava muito ansiosa para conhecer a minha irmã. E, infelizmente, faleceu antes do parto dela. E a minha mãe deduz que ela estaria ali para finalmente conhecer a minha irmã, já que era o maior sonho dela antes de falecer. Bom, termino esse primeiro relato dizendo que valorizem a família de vocês, porque pelo jeito, até depois da morte, a saudade nos devora lentamente. Relato número 2. Os Santos no Quartinho. Esse relato não é tão sobrenatural assim, porém foi uma experiência estranha. Peço desculpas, pois não me lembro mesmo da data do ocorrido e nem da nossa idade nesse relato. Porém, foi depois do caso do primeiro relato. Eu acho que foi em meados do ano 2000, pois em 2001 viajamos para Itatiba. Bom, era uma tarde e a nossa mãe nos levou para casa de uma amiga dela que morava na praça da igreja matriz de São João do Jaguaribe. Eu e a minha irmã, explorando a casa, vimos um quarto com a porta um pouquinho aberta e com um pouco de luz saindo por ela e resolvemos entrar. Só que entramos tão rápido que o susto foi enorme. Nunca imaginamos que ali dentro existiam tantas imagens de santo de todos os tamanhos e todos os tipos. Tinha santo que até hoje eu nem sei quem é. A luz vinha de algumas velas acesas. Mas o estranho era a energia e a sensação de cada imagem ali naquele quarto. Era como se estivessem olhando para a gente. E a atitude mais sábia de duas crianças foi sair correndo e gritando pela casa. Relato de número 3. Visita aos ídolos. Para quem não sabe, praticamente toda criança, adolescente, adulto e senhores que viveram nos anos de 95, 96 tiveram como ídolos os Mamonas Assassinas. Eu sou fã e grato até hoje, pois por conta deles que me despertou o interesse por música e hoje sou dono de uma gravadora na minha cidade. Esse relato já é mais atual e dessa vez eu lembro o ano que ocorreu, foi em 2017. A minha irmã se mudou para uma cidade do lado de Guarulhos, próximo a Dutra. Só não falarei o nome aqui da cidade. E faltava levar um dos carros do marido dela, e na época ela ainda não dirigia, e pediu para eu levar. E ela foi comigo. Quando estávamos passando pela cidade de Mairiporã, começamos a relembrar da banda, pois foi ali, na serra, que houve o acidente do avião. E olhei para ela e falei, vamos conhecer os túmulos deles? É perto da sua casa. E ela aceitou na hora. Colocamos no Google Maps e fomos parar no cemitério. Fui na portaria, pedi permissão e autorizaram a gente entrar até com carro. Entramos, estacionamos e resolvemos comprar algumas flores amarelas, já que era a cor que simbolizava eles. Né, amarelo, Brasília amarela, enfim. Tivemos que esperar um pouco, pois estava tendo um pequeno cortejo de um sepultamento na hora e por respeito esperamos todos passarem e fomos à lojinha comprar essas flores. E o cemitério era pequeno, porém subimos pelo lado errado, precisando dar a volta em todo o cemitério para chegar até o túmulo deles. Para quem não conhece, o cemitério onde eles estão sepultados, que também não vou falar o nome aqui,
Mas pesquisando se acha fácil. Você entra na portaria e tem que subir o morro, porque os túmulos ficam no fundo do cemitério. À direita tem um memorial lá, uma homenagem da família e dos fãs. Chegando ao local, foi de imediato. Eu senti uma fraqueza tão forte nas pernas, uma sensação que como se tivessem me puxado para baixo. E na mesma hora, a minha irmã começou a chorar, exageradamente. E eu perguntei, o que foi? Ela gaguejou e disse que era apenas emoção mesmo. Mas no fundo eu sei que não era, pois eu sempre senti aquilo que a minha irmã via, e isso é até hoje. Só que ambos sempre fugimos de desenvolver essas técnicas, esses dons. Apesar de eu sentir uma invejinha branca, pois eu também queria ver o que ela sempre viu, mas apenas sinto. Talvez seja melhor eu ficar na minha, né, Ana? Às vezes é melhor só sentir. Bom, descemos, eu ainda com a sensação estranha nas pernas, e do nada a minha irmã me revelou algo que eu não sabia. Relato número 4, a revelação. Quando estávamos descendo, sentido o carro, a minha irmã falou para mim: lembra quando fulano faleceu? Esse fulano era o padrasto de um namorado da minha mãe. Ele teve um infarto enquanto lavava o carro na rua. Era uma pessoa bem próxima da gente. E eu disse, lembro sim. Eu estava no Tatuapé na época, trabalhando quando recebi a notícia. E ela revelou que tinha sonhado 3 dias antes com o velório dele. Ela relatou que no sonho não dava para ver que era ele, pois ela estava atrás do caixão. Apenas via que era um homem negro e cabelo calvo. E ela olhava para todas as pessoas que estavam naquele velório e ela via roupas, ela via as roupas, as cadeiras que as pessoas estavam sentadas, mas não reconhecia o lugar e nem via os rostos das pessoas ali presentes. 3 dias depois, o fulano faleceu. E como cheguei tarde na minha casa, pois o trabalho terminou tarde e a viagem de Tatuapé até a minha cidade é demorada pela distância e pelo trânsito intenso, eu resolvi não ir no velório, pois teria que levantar cedo para trabalhar e não queria compartilhar daquele momento. Lembranças dele vivo em fotos. Não queria compartilhar daquele momento. Lembranças dele vivo em fotos era o que importava. Mas a minha irmã foi ao velório e ela me disse que quando chegou lá já sentiu algo familiar e resolveu ir atrás do caixão. E assim ela reviveu tudo que ela sonhou. Ela lembrou das roupas de cada pessoa, onde elas estavam sentadas e do corpo no caixão. Mas ela nunca imaginou que aquele sonho seria uma premonição e que seria o corpo do fulano, o nosso conhecido, no caixão. Conclusão? Minha irmã às vezes me dá medo. Ana, obrigado novamente pela paciência, pois toda vez que eu escrevo um relato, exagero nos detalhes e fica enorme aqui. Para mim já deu 4 páginas. Também peço desculpas outra vez pelos erros e espero que o relato esteja à altura dos assombrados. Está sim. Só gostaria de concluir dizendo que a cidade de Guarulhos deveria ser um pouco mais grata por tudo que a banda citada na história fez por aquela cidade. E não fez pouco. Fez ter o seu nome conhecido em todo o país. Obrigado e até o próximo relato. Sim, eles foram muito importantes. Um beijo para você, muito obrigada pelo seu relato. Pelo jeito os dois aí têm um dom, né? Uma vê um pouco mais e o outro um pouco menos, mas também sente as coisas, né? Não é fácil ter isso. Amiga possuída. Oi, Ana, tudo bem? Me chamo Fulana e tô te mandando esse relato pela 1000ª vez. Agora, tá, beleza?
Nossa, faz tempo que mandou pela primeira vez. Não foi contado ainda? Vamos descobrir, né? Tá, todos os nomes estão trocados. A minha família toda é do interior de São Paulo. E como os mais velhos foram criados em fazendas, tem história de tudo quanto é tipo. Lobisomem, saci, cabra voadora e por aí vai. Ó, e manda da cabra voadora pra gente, porque tem outros relatos de cabras voadoras, né? A gente já viu um relato aqui que o pessoal olha pra cima e tem uma cabra voando. Será que é os ETs que estão abduzindo no momento? A vaca, a cabra? Porque, olha, já vi mais de um relato que a cabra voava. Enfim, vamos lá. Mas eu nunca tinha escutado falar de algo que deixasse a vida deles em perigo, como aconteceu comigo. Eu tenho 24 anos, sou de São Paulo, capital, e hoje em dia voltei a morar aqui, mas morei no Rio por quase 15 anos, e esse relato acontece lá. Eu, minha mãe e meu padrasto moramos em 5 lugares diferentes no Rio, e esse relato aconteceu quando eu tinha 9 anos, no nosso primeiro apartamento na cidade. Morávamos em um condomínio com prédios baixinhos, de 4 andares cada, com uma grande área de lazer, com piscina, parquinho, jardins e até um barzinho. Logo no primeiro dia morando lá, fiz amizade com 2 meninas, cada uma filha do porteiro de um dos prédios. A mais nova, que na época tinha uns 7 anos, se chamava Júlia. Lá pro meu 5º mês morando no condomínio, já muito amiga das filhas dos porteiros e de várias outras crianças do condomínio, aconteceu o seguinte: meu padrasto tinha ido trabalhar e eu estava em casa com a minha mãe, que estava lendo um livro sobre batalha espiritual. Minha mãe é evangélica e bastante sensível para assuntos do mundo espiritual. O interfone tocou e era a Júlia, perguntando se eu podia brincar. Pedi permissão para minha mãe, que deixou, e falei para a menina subir enquanto eu trocava de roupa para descermos juntas. Depois da gente descer, a Júlia percebeu que não estava com seus chinelos e por isso fomos até a frente da minha varanda gritar pela minha mãe para saber se ela tinha esquecido o chinelo lá. Eu morava no primeiro andar e a varanda dava para um jardinzinho. Minha mãe, meio atordoada, disse que não estava. Então tomamos rumo para a casa da menina, as 2 em silêncio. Júlia morava num apartamento pequeno no térreo, do outro prédio do condomínio. A porta da sua casa dava de frente para a grade da área da piscina. Chegando à frente da porta dela, um menino de uns 16 anos veio com uma faca de churrasco, daquelas bem grandes, e deu para Júlia, dizendo para ela entregar para o tio dela. Ah, bom. E deu para Júlia falando para ela entregar para o tio dela, que era o dono do barzinho do condomínio. E agradecer, dizendo que o churrasco já tinha acabado. Tá. Quando ele se afastou, eu vi o olhar da menina mudar completamente. Os olhos dela pareciam cansados, com olheiras muito profundas para um rosto tão infantil, sabe? Ela abriu um sorriso enorme, colocou a ponta da faca debaixo do queixo e começou a falar: vai, fulana, bate na faca. E falava: vai, fulana, bate na faca, me mata. Eu não aguento mais viver nesse mundo de lixo. Vai, fulana. E o jeito que ela falava se tornava cada vez mais agressivo, sabe? Eu, desesperada e sem saber muito o que fazer, fiquei repetindo: não, Júlia, para de brincadeira, para com isso. Até que eu tive a brilhante ideia de perguntar o nome da mãe dela para eu poder gritar, já que eu estava na frente da porta da casa dela. Olha, eu não sei por que eu pensei que ela responderia. Quando perguntei, a Júlia dizia quase que gritando: não te interessa o nome da minha mãe, eu odeio ela, empurra a faca agora, senão eu vou acabar com você. E nesse momento ela tirou a faca do queixo e começou a apontar para mim, vindo cada vez mais para perto.
Eu estava encurralada porque na frente da casa dela tinha um jardim e a grade da área da piscina. Não tinha para onde eu correr com ela na minha frente. Quando eu encostei na grade, o mesmo menino que deu a faca para ela passou por nós duas de novo e falou alguma coisa. Quando ela virou para responder, eu aproveitei a chance e saí correndo como nunca corri na minha vida. Fiquei tão irracional, com medo, que ao invés de Fiquei com medo tão irracional, sei lá, que ao invés de subir de elevador, eu subi de escada, com medo da Júlia arrebentar os cabos do elevador. De novo, eu não sei por que eu pensava nessas coisas, né? Cabeça de criança. Quando cheguei em casa, fingi que nada tinha acontecido para não preocupar a minha mãe, e um pouco por achar que ela ia brigar comigo. Assim que ela me viu, ela começou a me indagar incisivamente sobre o que tinha acontecido. Mãe sabe, né? Dizendo que a minha cara estava pálida. Depois dela tanto perguntar, eu desatei a chorar e disse: já não basta o sufoco que eu passei, você ainda fica brigando comigo assim? E contei tudo para ela, que quase morreu do coração e começou a orar comigo no mesmo momento, repreendendo todo o mal e pedindo a Deus por proteção para nós e para Júlia. Assim que ela terminou de orar, o interfone tocou de novo. Quando atendi, era a Júlia, com a voz mais doce do mundo, dizendo: ué, fulana, por que você foi embora? Volta aqui pra gente brincar. Agora vem a reviravolta. Eu passei anos da minha vida sem lembrar desse acontecimento. Ele simplesmente sumiu da minha mente por completo. Até que com uns 15 ou 16 anos eu tive um estalo e pensei: ué, isso aconteceu mesmo? E fui perguntar para minha mãe se isso era coisa da minha cabeça ou não. Eis que então a minha mãe me contou a versão dela. Quando desci de casa com a Júlia, minha mãe continuou lendo até que teve uma visão de um demônio, andando pelo nosso corredor e indo em direção à varanda. Num pulo, ela levantou e foi orando na direção do demônio. Haja coragem, né? Eu ia correr pro outro lado. Que ela relata como tendo aparência reptiliana, com cauda, etc., só que com pele de rato recém-nascido. Uns 2 metros de altura e bípede. Quando ela repreendeu o demônio e correu atrás dele, ele pulou da nossa varanda para o jardim do condomínio e desapareceu. Bem no momento em que eu e a Júlia aparecemos ali para perguntar sobre o chinelo. Por isso que ela estava meio desnorteada e falou: não tem chinelo nenhum aqui, porque ela estava indo orar atrás do demônio. E aí ele pulou ali, tipo, entrou na menina. Ana, até hoje pondero para saber para quem posso ou não contar essa história. E quando eu conto, eu acabo falando só a parte da Júlia, sem mencionar o demônio que a minha mãe viu. Justamente por saber que tem pessoas que não iam acreditar. Louco por louco, melhor só acharem que a menina não é mesmo? Confio cegamente na minha mãe e tenho certeza que ela não inventaria o que viu, ainda mais com essa riqueza de detalhes. Obrigado por ler o meu relato, fiquem com Deus e até a próxima. Um beijo para você, muito obrigada. Cara, então na hora que ele fugiu, ele pode ter entrado na menina, porque o comportamento estranho, né? Não é normal isso. E tal, não sei se ela era mais sensível ou o quê. E aí a gente fica pensando, quantas coisas acontecem por aí que pode ser por influência simples, pura e simples influência de um espírito desses. Próxima história, Exu da Encruzilhada. É uma moça que nos conta também. Bom, este relato não é meu, graças a Deus, eu nunca presenciei nada sobrenatural. Este é um relato que foi contado à minha mãe e ela me contou.
Nós moramos no Rio Grande do Sul e a minha mãe mora na mesma rua praticamente desde que nasceu. Ela conta que, na minha idade atual, ela tinha uma Dinda, que era vizinha dela, e ela passava dias seguidos na casa da Dinda. Diz que os filhos da Dinda amavam jogar baralho e se reuniram com pessoas de bem longe, acho que com pessoas de bem longe só para jogar. Naquela época não existia internet e a TV era um privilégio que só os mais ricos tinham. E ainda assim era TV preto e branco. Então, nos dias de tédio, todos se reuniam na esquina da casa da Dinda, da minha mãe, e jogavam baralho. Um dia, um dos filhos da Dinda contou a ela algo que lhe aconteceu no ano anterior ao que eles estavam. Ele estava na casa da namorada dele, que era em outro bairro, e todos lá estavam jogando baralho para variar. Faltava pouco tempo para meia-noite e ele decidiu ir para sua casa, ir andando para casa, senão ficaria muito tarde. E como ele teria que ir sozinho, se despediu de todos e foi andando calmamente até a casa dele. Diz que naquela época não era nada perigoso andar pelas ruas de madrugada, mas o lado ruim disso é que as ruas eram de terra batida e muitas vezes tinham uma péssima iluminação. Então ele vinha andando pelas ruas com uma sensação muito ruim, na verdade. Ele se sentia observado e ia olhando para trás várias vezes para se certificar de que não havia ninguém ali com ele. Quando ele avistou uma encruzilhada pela qual teria que passar, ela era também de terra batida e mal iluminada, ele foi rezando mentalmente e pedindo para Deus para que nada acontecesse. Mas a sensação dele estar sendo observado não passava. Então ele olhou no relógio de bolso dele, enquanto entrava na encruzilhada, e marcava exatamente meia-noite. Ele sentiu um peso muito grande nas costas e a sensação de estar sendo observado aumentou assim ao máximo. A essa altura ele começou a ouvir uma voz, mentalmente, dizer a ele: "Não olhe para trás, siga teu caminho." Mas ele não aguentou e olhou para trás. No momento em que ele se virou, sentiu um tapa muito forte no rosto, tanto que ele caiu no chão. Pôs a mão no rosto, virou para trás novamente e olhou para cima. E ele viu uma silhueta negra que parecia carregar correntes. Ele nem pensou duas vezes, levantou e saiu correndo. Quando ele chegou em casa, a mãe dele, que é Dinda, da minha mãe, e o pai dele estavam na sala conversando e quando ele abriu a porta, eles o questionaram do porquê ele havia chegado naquele horário e porquê dele estar todo sujo de terra. Ele explicou tudo com muitos detalhes. Abro um parênteses aqui para explicar que ele estava todo sujo de terra, pois tinha caído numa rua de terra batida, caso não tenha ficado perceptível. Então o pai dele explicou a ele a fama das encruzilhadas e recomendou que ele fosse numa vizinha deles, que morava e mora na rua em frente à rua deles. Ela tinha um terreiro na casa dela e lá só praticavam coisas boas. No dia seguinte, ele foi nessa tal vizinha. Ela lhe benzeu e falou que o que havia tocado nele era um Exu da encruzilhada e o tinha carregado tanto que ele teria de voltar todas as semanas. Esse Exu deixou ele carregado, é isso? E o tinha carregado tanto que ele teria que voltar todas as semanas durante alguns meses para se purificar. Esse filho da Dinda, da minha mãe, contou isso a ela e afirma que é verdade. Eu ainda perguntei à minha mãe: "Ah, isso aconteceu mesmo?" E ela me disse: "Ele me contou e eu nunca esqueci. E acho que nem ele esqueceu. Pode perguntar para sua avó, ela é amiga dessa vizinha até hoje." Olha, eu não posso provar que isso aconteceu, mas eu acredito sim. E acho que a minha mãe não teria motivos para mentir sobre isso. Pois é, então havia um Exu ali naquela encruzilhada, o Exu da encruzilhada. E ele deveria passar quieto por ali, é isso? Não olhar para trás, siga o teu caminho, tipo, não se meta.
Então, o que que tem nas encruzilhadas? Elas têm uma energia que passa por ali diferente, que facilita a aparição e a materialização, talvez, das entidades, espíritos, algumas coisas assim. É como se fosse um ponto de energia forte, uma encruzilhada. Faróis na fazenda. Boa noite, Ana. Esse é meu primeiro relato. Sou de Rio Verde, Goiás. Irei contar um relato do meu avô. Não tem nomes, pode ficar tranquila, valeu. Minha avó já havia me contado sobre esse acontecimento há um bom tempo. E alguns dias atrás, quando meu avô veio nos visitar, eles são separados, perguntei para ele e ele me contou detalhadamente. Quando eles se casaram, foram morar em uma fazenda em Jataí, interior de Goiás. Meu avô, na época, era um homem muito bravo, machão, podemos dizer. E algumas pessoas de outras fazendas vizinhas estavam comentando muito sobre luzes que se viam no meio do pasto. Um certo dia, meu avô e um amigo resolveram sair para ir em outra fazenda, a cavalo. E fazendo deboche, disse que queria ver a tal da luz. E assim seguiram viagem, cruzando alguns pastos. Quando era de noite já, eles viram ao longe duas luzes, como se fossem faróis de carro. Porém, ali não tinha estrada nenhuma. Eles estavam no meio do campo. Ele disse que esses faróis se aproximaram silenciosamente. Os cavalos ficaram muito nervosos e quando as luzes chegaram perto, elas começaram a entrelaçar e tocar na roda. Elas começaram a entrelaçar e tocar de roda em volta dos cavalos. Começaram, acho que, se entrelaçar e andar em volta aos cavalos. Porém, sem nenhum barulho sequer. Apenas barulho dos cavalos em pânico. De repente, as luzes foram embora e sumiram. Eles, muito assustados, não souberam para que lado deviam seguir. Então, soltaram as rédeas e os cavalos voltaram para a fazenda sozinhos. A minha avó conta que eles chegaram brancos de tanto medo. Eu acredito que seja algum tipo de OVNI ou alienígena, não sei. Obrigada por ler meu relato, amo muito e assisto todos os dias. Obrigada. Também acho que alguma coisa relacionada a OVNI, talvez sondas, porque era muito pequeno, muito grande. Que tamanho que eram essas luzes quando chegou ali perto, em volta dos cavalos? Sim, assim. Esses orbes. Bom, hein? Vamos anotar aqui, contado. Médicos e enfermeiro fantasmas. A moça que nos conta esse relato diz que em 2003 a avó Maria dela foi internada no hospital pois estava em estágio terminal de um câncer. E diz que ela, a mãe dela e a tia revezavam para fazer companhia para a avó no hospital durante dia e noite, né? Durante os 40 dias que ela ficou no hospital. Ela conta que a cadeira onde elas ficavam lá era bem desconfortável, o local era bem tedioso, não podia ligar a TV e a avó dela dormia boa parte do tempo por conta dos analgésicos. Foi um tempo muito difícil, ela diz. Então, certa noite, ela disse que estava sentada ao lado da porta, lendo um livro, aproveitando a luz que entrava pela fresta da porta, assim, para ler o livro, né? Porque ela não conseguia dormir lá. Quando a avó dela acordou, muito irritada, reclamando do barulho que estava lá. E ela pensou que a avó só estava meio confusa por ter acabado de acordar e foi lá, conversou com ela, ajudou ela a sentar na cama, disse que não havia barulho nenhum, que já era tarde da noite, os outros pacientes deveriam estar dormindo já, né? E ela retrucou. Eles não param de matraquear? Como que alguém vai dormir com uma barulheira dessa?
Aí a neta dela, né, a moça que nos conta o relato, levantou, foi ali no corredor, olhou, porque ela falou, às vezes ela tá escutando o pessoal conversando lá fora e ela não tava ouvindo, né, só a avó dela, mas olhou e não tinha ninguém lá fora. Só tinha 3 enfermeiras que ficavam ali na mesa delas, que ficavam a uns 3 quartos de distância, assim, e fora isso não tinha ninguém no corredor, tava um silêncio. Aí a avó Maria disse que chamou ela com a mão assim, e a hora que ela chegou perto, ela falou: Não, filha, não é lá fora não, são esses médicos aqui dentro que não calam a boca. E apontou para um espaço entre a porta do banheiro e a outra cama. Mas se houvesse alguém ali mesmo, era impossível não ver, né? Porque tava ali a 2 metros dela e ela não via nada. E a avó, diz que invocada como sempre foi, continuou e disse para aqueles médicos: Ó, se os senhores não têm nada melhor pra fazer, vão continuar com esse tititi aí fora do meu quarto. Eu tô tentando dormir aqui, não acham muita falta de respeito, não? Deve ter outros pacientes pra vocês cuidarem, vão trabalhar. E ela olhava para eles, olhava para a neta, parada na porta assim, ó, gesticulando para eles saírem do quarto. E a moça que nos conta esse relato diz que ficou alguns segundos assim, olhando para aquela cena meio que de boca aberta, né? E perguntou: Vó, quantos médicos tem no quarto? E ela respondeu: Tem 3, mas aquele mocinho ali, ele é enfermeiro, não é? E ela gesticulava e balançava a cabeça como se estivesse recebendo uma resposta daquele enfermeiro, e sorria e gesticulava. E ela acredita que aqueles médicos tenham se desculpado pelo barulho, porque ela foi suavizando assim a expressão e tal. Então ela foi acompanhando eles com os olhos até chegar na neta dela, a moça que nos conta esse relato. E virou para a neta dela e falou: Sai da frente da porta, menina, deixa os médicos passarem. Ela conta que ainda estava assim na frente da porta, acompanhando aquilo meio de boca aberta, mas ela só obedeceu a avó, saiu da frente e falou: Sim, senhora. Deu passagem. Ela conta que abriu a porta totalmente e ficou encostada na parede, esperando aquela comitiva invisível de médicos passar por ali. E a avó dele os acompanhando ali e acenando com a cabeça, né? Tipo, se despedindo deles. Aí ela disse que fechou a porta, sentou na cadeira e ficou pensando o que foi tudo aquilo. E ela só conseguia pensar que isso podia ser efeito dos remédios, que ela devia estar delirando. Só que a conversa que se seguiu ali com a avó dela depois disso foi totalmente normal, coerente. A avó não estava tão delirante assim. Ela estava totalmente sóbria, sabia onde estava, que dia era, sorriu, brincou com a enfermeira que trouxe os medicamentos logo depois disso, aferiu pressão, temperatura, tudo normal. Ela conta que nunca entendeu o que aconteceu naquele quarto aquela noite. Se eram espíritos, ela não sabe, mas se era, levar uma bronca de uma velhinha espivitada. Alguns dias depois disso, no turno da mãe dela, quando a mãe dela estava acompanhando a avó dela, isso a mãe dela que contou, diz que a mãe dela, a hora que saiu do banheiro, encontrou a avó sentada na cama conversando com alguém. E aí quando ela perguntou com quem que ela estava conversando, a avó respondeu: Com a minha mãe. Que é a bisavó da moça que nos conta esse relato. E a mãe dela perguntou: O que a avó Amélia veio fazer no hospital? Ah, ela veio me buscar, só que eu tenho algum tempo ainda aqui, então ela vai ficar aqui do lado da cama me esperando. Acho que não tem problema, né? E aí a mãe dela disse que não tinha problema nenhum, que ela podia ficar o tempo que ela quisesse ali esperando. E a moça que nos conta esse relato diz que é engraçado ver como a avó Maria não tinha medo da morte. Ela sabia que estava muito doente. E quando a mãe veio buscá-la, ela não se alarmou. Estava serena e tranquila. E diz que até ela passou a pedir licença para a avó Amélia para sentar na poltrona ali ao lado da cama nos dias que se seguiram. E ela diz que para ela era particularmente difícil, porque era ela que passava as noites ali no quarto junto com a avó. E ela passou a ficar nervosa quando passava pela outra cama vazia ali do lado no quarto. E a avó Maria sentia muita dor e foi colocada em coma induzido alguns dias depois. E morreu dormindo 2 semanas depois.
E vamos para o relato de hoje, que é este daqui. O anjo da morte simpático. Olha só! Olá, Ana e assombrados, meu nome é Fulana e você pode me chamar de Fulana. Eu sou de Fortaleza, no Ceará, mas hoje moro em São José dos Campos, São Paulo. Esse relato não tem nomes e aconteceu com as irmãs do meu avô em Fortaleza, nos anos de 1980. Meu avô, no ano de 1980 ou nos anos 80, não sei. Meu avô e todos os seus irmãos e irmãs sempre tiveram muito medo de morrer. Esse assunto é um tabu muito grande na minha família, dá um pânico em todos só de pensar nisso. Acontece que uma das minhas tias-avós estava internada num hospital bem conhecido de Fortaleza e estava muito doente. Ela estava muito mal mesmo. Uma de suas irmãs estava sempre com ela, como acompanhante, sempre estimulando para não falarem de morte, por mais que fosse evidente que ela não se recuperaria. Os dias foram passando e ela piorou consideravelmente, até que após muitos dias ela teve uma súbita melhora geral. Ela estava ótima, bem disposta, falante, com apetite. Foi um dia muito bom para as duas, que conversaram animadamente. Quando anoiteceu, elas apagaram a luz e começaram um soninho reparador. A tia doente na maca e a tia acompanhante na poltrona. Foi então que um homem abriu a porta com vigor, bateu 2 vezes as palmas e acendeu a luz, dizendo: "Vamos acordar, tudo bem? Em breve eu volto para te buscar, hein?" Num tom bem alegre e animado, muito jovial. As duas levaram um susto. A tia acompanhante levantou de súbito, ajeitou os óculos que caíam pelo rosto, né? Ajeitou o óculos, se recompôs e perguntou: "O senhor vai levá-la para onde?" Mas, tá. Ela se recompôs e perguntou: "O senhor vai levá-la para onde?" Só que o homem não estava mais lá. Ela olhou pela porta que ele havia deixado aberta e ela não viu ninguém no corredor comprido daquela ala. Foi então até o quarto ao lado, onde estavam 2 freiras enfermeiras, e perguntou a elas se haviam visto um moço que bateu palmas ao abrir o quarto em que elas estavam. As freiras se entreolharam, com uma cara um tanto tensa, e responderam: "Nós não vimos nada. Ele falou alguma coisa?" E ela contou o que o rapaz havia dito, e que logo em seguida ele havia sumido, mas que tinha sido muito simpático. As duas só disseram que não estavam sabendo de nada. Ela ainda foi até a enfermagem e perguntou lá também, e a reação foi idêntica. Olhares trocados, uma certa tensão, mas ela sempre reforçava que o rapaz parecia muito bonzinho e simpático, que ela só queria saber para onde ele levaria sua irmã. Na realidade, a expectativa dela era de um exame ou uma consulta que fosse para dar alta, né? Já que ela havia melhorado muito. Mas na enfermagem também só disseram que não sabiam de nada, que não poderiam ajudar e que nada estava agendado para aquela paciente. A acompanhante então voltou ao quarto, apagou a luz, as duas fizeram suas orações, deram-se boa noite e dormiram. Quando acordou, ainda antes de amanhecer, reparou que a irmã estava diferente. Tocou em sua testa e estava gelada. Tomada de pavor, ela saiu correndo e gritando pelo hospital. A equipe foi até o quarto e constataram o óbito. A tia doente morreu dormindo, como um passarinho. Enquanto retiravam o corpo e faziam os procedimentos, uma das enfermeiras foi consolar a irmã, que chorava copiosamente. Ela dizia que a melhora havia sido tão grande que elas estavam certas que logo estariam em casa de novo. E a freira, que foi uma das que estavam no quarto ao lado na noite anterior, então contou o seguinte:
Ah, tá. A irmã dizia, ela chorava copiosamente e dizia que a melhora dela tinha sido tão grande que ela tinha certeza que ela ia melhorar e elas iam embora, né? Mas aí a freira contou o seguinte. Ela falou: aqui, nesse hospital, desde que foi inaugurado décadas atrás, conta-se que quando um paciente muito devoto vai falecer, um anjo vem anunciar. Ele sempre entra no quarto batendo palmas e avisa que voltará em breve. Gerações de funcionários já presenciaram. Todos aqui conhecem essa história. Nos relatos, ele está sempre alegre e animado. Penso que, como ele aparece alegre, o paciente será levado diretamente ao céu. Por isso o anjo já vem em festa. Ontem, quando você nos contou do homem que entrou no quarto batendo palmas, eu já imaginava o que aconteceria. Mas tenha certeza que sua irmã está no céu nesse momento. E essa visita do anjo foi uma grande graça que Deus lhe deu de possibilitar essa certeza. Bom, depois das palavras da freira, minha tia ficou realmente mais calma. Sua irmã era uma pessoa muito boa e devota, e ela realmente não merecia passar por todo o sofrimento que enfrentava com aquela doença. Estava no céu, com certeza. O medo que tinha foi se dissipando e ficou então só a saudade. Depois disso, minha tia soube de histórias muito parecidas de outras pessoas naquele mesmo hospital, o que comprovou aquela história da freira. Um grande beijo em toda a sua família, somos grandes fãs do seu trabalho. Um beijo para vocês. Muito obrigada por compartilhar conosco essa história. E eu já falei para vocês aqui, mas até o Matheus noticiou uma vez que num hospital, só que eu não vou me lembrar de detalhes, talvez vocês se lembrem melhor do que eu. Tinha um certo hospital onde tinha um gato. E eles diziam que se esse gato ficasse dormindo com uma certa pessoa que estava internada lá, tipo, o gato pegava mania de ficar com aquela pessoa. O gato ia lá, dormia com aquela pessoa, você podia saber que em breve a pessoa ia a óbito. E era assim, o gato, tipo, nunca errou ninguém. Errou, entre aspas. A hora que o gato começava a deitar junto com aquela pessoa, em breve a pessoa ia a óbito. Vocês lembram dessa notícia que o Matheus deu? Já faz uns anos, mas eu não lembro exatamente como nem onde era. Tinha um outro local que eles diziam que quando eu estava naquele local, e eles diziam que quando um urubu sentava na cruz da igreja daquele local, alguém também ia vir a óbito. E parece, eu não sei se era coincidência, né? Vamos dizer, o urubu estava sempre lá. Mas aí quando alguém morria, a turma olhava lá para cima e falava: olha lá, o urubu tá lá, sei lá. Mas eu presenciei mesmo, uma semana a gente viu o urubu sentando lá, ou sentado na cruz da igreja. E aí alguém já falou: vixe, alguém vai morrer aqui. E ainda eu fiquei: ai gente, será? Credo, né? Pois naquela semana mesmo, a gente tava passando por lá e tava tendo um velório lá. Aí eu falei: não é que foi mesmo? Então, não sei, gente. Só que pelo menos esse anjo, né, era simpático. Então, ele chegava na boa. Agora, não sei, eu não diria, né, pode ser chamado de anjo, sim, mas não seria um espírito que trabalhava naquele hospital, do lado espiritual da coisa, encaminhando as pessoas pro plano espiritual. E ele era animado, às vezes até um enfermeiro, alguém que trabalhou, né, realmente em vida, ajudando as pessoas, né, na área da saúde, às vezes, né, alguém muito pra cima, alguém muito do bem, e ele continuou trabalhando no mundo espiritual, só que levando as pessoas, encaminhando, né, todo animado, né, ele chegava batendo palma: vamos acordar, tudo bem, em breve eu volto pra te buscar, hein, sabe, assim, super animado, e a pessoa achando que ia pra um exame, mas na verdade era pro lado de lá mesmo, vou te buscar pra ir. Mas
mas é como a freira disse, como os relatos é sempre de alguém muito pra cima, muito animado, muito simpático, presume-se que tá levando a pessoa para um lugar de boa, né? Num lugar bom, né? Ele não vai falar, tô levando você pro inferno agora, nós vamos lá pro fogo eterno. Não, ele tava levando, provavelmente tá levando, encaminhando a pessoa. E ela falou outra coisa, que acontece em casos de pessoas devotas, seria isso, né? Acontece em casos de pessoas espiritualizadas, assim, não é todo mundo que tem esse relato desse espírito ou desse anjo aí, provavelmente levando as pessoas pro lado de lá. Muito interessante. Você conhece uma história parecida ou a história desse mesmo hospital aí que tem esse lance aí do anjo? Se tem uma história parecida, manda pra gente, deixa aqui seu comentário, sempre com respeito. E é isso, pessoal, espero que tenham gostado. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Próximo relato. Alguém me visitou às 3 da manhã. É uma moça que nos conta. Mais gente, que povo que gosta de às 3 da manhã visitar, pra quê? Vai de dia, melhor. Credo. Imagina. Mas teve uma época, gente, que eu acordava do nada. Tava lá, pá, acordei. Aí eu olhava no relógio, 3 da manhã. Mas era assim, era 3, no máximo 3:03. Chegou um tempo que eu até falava assim, ó, eu acordava do nada. Ixi, acordei, sabe? Aí eu já até falava, quer ver? Vou olhar no relógio, vai ser 3 da manhã. Batata, olhava no relógio, 3 da manhã. Mas nem dei importância pra isso, sei lá, virava do lado, dormia de novo. Mas teve uma época assim. Não, teve um momento que eu comecei a ficar com medo, eu acho. Eu acho que eu comecei, sim, a ficar com medinho, mas depois passou e não acordei mais às 3 da manhã. Falam também que se você acordar às 3 da manhã, é porque você foi chamado para fazer uma oração. Então, faça ali a sua oração e volte a dormir. Próximo relato, então, alguém me visitou às 3 da manhã. Olá, Ana e assombrados, me chamo fulana. Hoje venho contar um relato que é 100% verídico e aconteceu comigo mesma. O ano era 2001. Eu tinha 15 anos e morava com os meus avós em uma cidade do interior. Na verdade, eu morava com os meus avós na casa da frente e a minha mãe e o meu padrasto e as minhas irmãs moravam na edícula que ficava nos fundos. Bom, como estava dizendo, eu morava em uma cidadezinha do interior e, assim como toda cidade pequena, existe uma praça com uma igreja no meio da cidade, típico do interior. Como de costume, quem mora ou já morou em cidade pequena sabe que o bendito do sino da igreja bate de hora em hora, e eu adoro. E além de avisar sobre as horas, também avisam a morte de alguém. Sim, Ana, eles anunciam no microfone da igreja. Sim, eu sei. No microfone da igreja toda vez que morre um morador da cidade, é verdade. Como a cidade é muito pequena, todos se conhecem e a igreja avisa que fulano de tal morreu e será velado, e o féretro sairá às 15 horas do cemitério, do velório tal, né? O enterro será às tal hora. É verdade. O féretro. Bom, na época eu tinha os meus 15 anos e eu morava com os meus avós. Eu adorava, pois eu tinha um quarto só pra mim. Então, numa bela noite, do nada, eu acordei de madrugada. Abri os olhos, aquele breu, eu não enxergava nada, pois eu não tinha o costume de dormir com abajur, nem luzinha do banheiro ligada, nada. Eu gostava de dormir no escuro total. Eu só podia ouvir o silêncio da madrugada. Até que o sino da igreja soasse 3 vezes, o que me dizia que eram 3 da manhã. Até aí tudo bem. Eu pensei, nossa, tem chão para amanhecer ainda, né? Como eu não tinha medo de acordar de madrugada, nem me importei. Virei para o lado para que eu pudesse voltar a dormir. Ana, assim que eu me virei para o lado, eu escutei uma voz masculina cochichar no meu ouvido. Oi, tudo bem? Na hora eu congelei, paralisei. Eu não conseguia nem chamar minha avó.
Com muito custo, eu pedi a Deus em pensamento que me ajudasse a conseguir falar. E aí a minha voz saiu. Eu gritava para minha avó e nada dela acordar. Mas por fim, de tanto que eu a chamei, ela acordou e é claro que eu a fiz dormir comigo até o amanhecer. Quando amanheceu, eu acordei com a igreja anunciando que naquela madrugada havia falecido o irmão do meu padrasto, que lutava contra um câncer. E ele se foi aos 25 anos de idade, muito novo. Não sei, mas pensei que de repente ele foi lá na edícula se despedir do meu padrasto e deu uma passadinha ali no meu quarto. Mas sei lá, pois não éramos tão chegados. Enfim, eu só sei que hoje, com quase 29 anos, ou seja, quase 14 anos após o ocorrido, eu aprendi que, quando virar de lado, devo cobrir bem os meus ouvidos. É isso aí. Ai, eu já pensei nisso também, já cobri os ouvidos também, o rosto, cabeça, né, quando vira assim. Muito obrigada, um beijo pra você. E pode ser, será que ele estava procurando alguém para conversar, para falar? Talvez ele tenha falado com os outros ali, talvez ele não tenha total consciência de que tivesse partido, não sei. E aí ele estava procurando alguém para conversar e de repente ele viu que talvez você o escutasse ou tentou, e aí como você escutou, sei lá, talvez ele estivesse tentando falar com alguém: oi, tudo bem? Oi, você tá me ouvindo? Sabe, alguma coisa assim. Não sei se é que foi ele, né? Bom, pode ser. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.